Então é muito comum muitos alunos de educação física, muitos alunos da fisioterapia e até mesmo os profissionais apresentarem dúvidas em relação ao torque e também em relação aos eixos de movimento. Então eu vou tentar dar uma explicação que abrange tanto a questão do torque quanto a questão do eixo de movimento. Então quando a gente descreve sobre o torque ele é uma força rotatória, ou seja, é uma força que vai gerar um movimento de rotação em torno de um eixo. E quando a gente fala sobre o eixo, a gente deve entender, né, que essa força, se ela é rotatória, ela tem que rodar ao redor desse eixo. Então, se o eixo ele está posicionado nessa posição, por exemplo, as únicas formas que eu tenho de rotação ou é para lá ou é para cá, porque o eixo ele está nessa posição. Então, se o eixo está nessa posição, eu vou ter um movimento de força rotatória ou para cá, sentido horário ou anti-horário, tá? Fica difícil de mostrar para cá, mas seria nessas direções. Então, se eu tenho um eixo para cá, essa força ela tem que rodar ao redor desse eixo. Se eu mudo, por exemplo, a posição do eixo, se o eixo agora está para lá, ele vai ter que rodar ou nessa posição ou nessa direção. Se eu boto o eixo nessa posição, ou ele vai rodar para cá, ou ele vai rodar para lá. Então é como a gente observasse, por exemplo, né, o eixo do carro. Então o carro, por exemplo, o eixo está nessa posição e para o carro andar, ou ele vai andar para lá, ou ele vai andar para cá. Ou ele vai andar para frente, ou ele vai andar para trás. Então o eixo, como está nessa posição, ou ele vai para lá, ou ele vai vir para cá. E isso facilita muito o nosso entendimento, porque se o eixo está nessa posição, os únicos movimentos seriam para cá ou para cá. Mesma coisa se ele estivesse nessa posição, seria para lá ou para cá. Então a gente entendendo, né, que essa força ela tem que rodar ao redor do eixo, a gente tem que identificar qual é a posição do eixo e a gente vai identificar qual é o movimento. Então, por exemplo, plano sagital. Plano sagital vai ter um eixo látero-lateral. Então, se tem um eixo látero-lateral, eu só posso ter, por exemplo, os movimentos de flexão e movimento de extensão. Então, vai rodar ou para cá ou para lá. Plano transversal, o eixo é longitudinal. Se o eixo é longitudinal e vai estar nessa posição, eu só posso ter os movimentos para lá e os movimentos para cá, que seriam os movimentos de rotação. E o plano, por exemplo, frontal, que o eixo é antero-posterior, eu só posso ter movimento para lá ou movimento para cá, que são os movimentos de adução e abdução. Então, pensando no posicionamento do eixo, facilita muito o nosso dia a dia e também facilita o entendimento do torque, porque o torque é essa força rotatória.